fazer a nossa oferta missionária. Exatamente isto estávamos a falar agora do euro missionário. Esta é uma oferta de contribuição para uma obra missionária, não para o sustento da igreja, mas sempre para termos a atenção que com este euro nós estamos a apoiar quer o sustento de obreiros, quer aquelas frentes missionárias. Então, aqueles que desejarem podem, com ordem, trazermos o nosso euro missionário. Enquanto entoamos este hino, podemos ficar de pé e entoar este hino número 7 do cantor cristão. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas realmente a vinda de Jesus é a maior revelação de Deus a nós. Nossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139, e vamos ler os primeiros 15 versículos. Neste mês em que nós enfatizamos o perdão, a alegria de celebrarmos mais um aniversário. O Salmo 139 diz assim, versículo 1: Senhor,
Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo o conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Deus conhece-nos, Deus sabe quem somos, sabe o que somos, o que pensamos e mais. Deus deseja relacionar-se connosco. Deus deseja estar próximo de cada um de nós. E nós queremos exaltar o nome do Senhor. Enquanto entoamos este cântico, sintamos o prazer de recordar que Jesus foi à cruz por nós, mas que Ele está vivo. E um dia nós estaremos com Ele porque queremos, acreditamos na validade, na eficácia do seu sacrifício. No último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do versículo 6 até ao versículo 10. Esta palavra não é para quem não conhece o Senhor. Esta palavra é para o povo de Deus. Não é para os estranhos. É para aqueles que temem ao Senhor. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais
vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para a recolherdes. Esta é uma responsabilidade da Igreja. Nós trazemos os nossos dízimos, a 10ª dos nossos rendimentos, não para comprar a salvação, não para comprar o nosso lugar na Igreja ou em qualquer outro lugar, mas para nós termos a nossa submissão a Deus, a nossa confiança no sustento de Deus. Nós trazemos as nossas ofertas, não porque sejamos capazes de pagar, seja o que for, mas porque Jesus pagou o preço. Nós, em amor, nos entregamos a Ele. E esta é uma palavra para nós enquanto membros de igreja. Temos uma responsabilidade de sustentar a Igreja do Senhor Jesus aqui em Viseu. Aqueles que, não sendo membros de igreja, desejarem participar neste momento, sintam-se à vontade. Nós, enquanto membros de igreja, temos esta responsabilidade, este compromisso de o fazer, de sermos fiéis nas nossas contribuições, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas e, em amor, fazemos-lo. Então eu convido os nossos irmãos tesoureiros, o irmão Lourenço e o irmão Rogério, que nos auxiliem com o levantamento da oferta, enquanto nós entoamos este hino ao nosso Deus. Queremos também trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas enquanto entoamos este hino. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Convido o irmão Rogério que nos dirija uma palavra de oração ao nosso Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nesta manhã permites que, Senhor, que teu povo se reúna aqui em teu nome, Senhor.
Nós te agradecemos pela presença de cada um dos teus filhos, Senhor, por aqueles que nos visitam e por todos aqueles que estão neste lugar, que de alguma forma, ó Deus, vieram para te louvar, Senhor, e porque reconhecem também a tua soberania sobre eles, Senhor Deus. Nós te queremos agradecer por estas portas que permanecem abertas, Senhor Deus, ao longo destes anos, Senhor Deus, e que tu continues, Senhor, a dirigir esta comunidade aqui, neste lugar, nesta cidade, Senhor Deus. Nesta hora te queremos consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas, Senhor Deus, em teu nome, e também que prepara os nossos corações para a palavra que vai ser exposta pelo teu servo. Oramos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos têm bondade de sentar. Nós vamos entoar ainda um cântico que nos fala exatamente sobre o perdão. E queremos, nesta manhã, recordar alegremente o perdão que temos em Jesus. Então vamos entoar este cântico, fui perdoado. Que assim seja, que este seja o nosso propósito. Eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Sempre que nós ouvirmos a palavra perfeito, sempre que ouvimos a palavra perfeito,
ficamos descansados. Não é para mim. Sempre que alguém nos diz perfeição, nós pensamos, não é comigo, não é para mim, porque eu não sou perfeito. Aliás, ninguém é perfeito. E então nós dizemos, só Deus é que é perfeito. E como só Deus é que é perfeito, então eu posso errar, nós podemos errar, não temos necessariamente de aperfeiçoar aquilo que somos, nem melhorar nada, porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Pelo menos aqui na Terra ninguém é perfeito. Mas quando lemos este texto, Mateus capítulo 5, e começamos a falar de maduros, completos, adultos, responsáveis, transformados, já temos outra compreensão. Quando falamos de pessoas completas, quando falamos de pessoas maduras, já a compreensão é outra e atiramos então aí a responsabilidade para cima de nós. Eu sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa completa. E vejamos o ensino de Jesus que nos fala sobre a perfeição do perdão. Então, perfeito é como o Mestre ensina. Perfeito é como o Mestre fala, versículo 43, Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. O ensino de Jesus, àquelas pessoas que o ouvem, aos primeiros ouvintes, tem como base, tem como ponto de partida algo que eles conheciam muito bem, algo que eles conheciam e até interpretavam à sua maneira. E aqui o tópico, versículo 43, é o amor ao próximo. Israel, o povo que Deus resgatou lá do Egito, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus amou e que conduziu com aquele cuidado ao longo do deserto, o povo que Deus fez vencer sobre os habitantes que estavam naquelas terras que lhes tinham sido prometidas. Neste povo, nesta nação, Israel, o amor ao próximo era imprescindível. Era um assunto, o amor ao próximo era um assunto que não se negociava. Sabem porquê? Porque a noção de povo, família, era uma realidade. Todos eles eram descendentes de Abraão. Todos eles se chamavam da casa de Jacó. Então eles eram todos familiares uns dos outros. Daí o amor ao próximo ser fácil. Eles amavam a sua família. E o povo era uma família. Todos os descendentes de Abraão eram todos familiares. E em Levítico, no capítulo 19, no versículo 8, esta ordem de amor ao próximo é fundamental, é inegociável, é imprescindível. Mas o que é que Jesus diz no versículo 43? Amarás ao teu próximo e... Alguém complementa? Versículo 43? Muito bem. Odiarás, aborrecerás. Algo que o Salmo 139, versículos 21 e 22, trazem com um acréscimo deturpado. No Salmo 139, o salmista o que é que diz? Eu aborreço aqueles que odeiam a tua palavra. Eu odeio os que odeiam a tua palavra. Eu aborreço aqueles que desprezam a tua autoridade. E aqui o salmista revela então o ódio por aqueles que tomam o nome do Senhor em vão, o desprezo por quem revela, por quem rejeita a instrução divina. E o que é que a tradição criou? Qual foi o hábito? Compreender que o próximo significava aquele que era da nossa família e todos os que não conheciam, não a queriam, não aceitavam na palavra do Senhor eram nossos inimigos. O que é que mereciam? O ódio. Deixem-me aqui fazer uma primeira aplicação. Irmãos, nós ontem tivemos uma palestra sobre os mitos em saúde. O irmão Joel, ele já não está aqui, saiu. Esteve aqui na Escola Bíblica Dominical. E esteve durante, essencialmente, uma hora a falar sobre os mitos em saúde. Quem não esteve ontem desperdiçou uma excelente oportunidade para esclarecer algumas dúvidas. Mas ele dizia algo muito interessante. Estes mitos têm uma base de realidade. Estes mitos transmitem-se com tanta facilidade e são explicados muito rapidamente. E às vezes vêm, sobretudo, ao encontro da nossa vontade. Então, odiar alguém era excelente. Amar ao próximo era inegociável. Mas odiar já estava a ganhar uma força tão grande que estava impossível de separar o amor ao próximo e o ódio aos inimigos. Então Jesus
dá-nos aqui uma orientação fundamental. Cuidado ao ler atentamente o texto bíblico. Vamos conhecer o contexto para não exagerarmos, para não criarmos mitos, boatos, com um fundo de verdade, com alguma verdade, mas promover o ódio. Fazer a nossa vontade prevalecer à custa de um versículo deturpado e de uma tradição. Nós sempre odiamos, portanto vamos continuar a odiar. O pastor não venha com ideias de não odiar, porque nós temos de odiar. E é aquilo que Jesus está aqui a dizer. Querem ver, irmãos, versículos 44 e 45? Diz assim: eu, porém, vos digo. O que é que Jesus diz? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Perfeitos como manda o Mestre é escolher amar. Porque Jesus logo começa a dizer: é verdade, vocês ouviram, eu porém vos digo. Aqui Jesus está a alargar a compreensão do mandamento que está na Bíblia. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E estas palavras significam uma mudança. A mudança não é mudança para fora, assim. É a mudança que vem cá de dentro. É a mudança de quem ouve as palavras de Jesus, quem atentamente decide abrir as portas da sua vida para que estas palavras façam a mudança. E é uma mudança tão grande que o pensamento passa a ser outro. De tal maneira que Jesus é chamado de revolucionário. Versículo 44. Vamos olhar para o texto bíblico. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não, Jesus podia ter escolhido outros verbos, podia escolher outras pessoas e aí sim, ele não seria revolucionário. Seria o homem da estabilidade, o homem que mantém, o homem do equilíbrio. Vamos olhar para o versículo 44. Inimigos era o que não faltava em Israel naquela altura, a começar pelos romanos. Os romanos eram um exército estrangeiro, um povo estrangeiro que dominava sobre aquele território. Não era a terra deles, mas eles estavam ali a dominar. Então, eles não nos permitiam ter a nossa pátria, a nossa vida. Então, eles eram o inimigo. Mas também havia o publicano. O publicano e o cobrador de impostos. Eles eram, estes dois, os publicanos e o cobrador de impostos, eram os colaboracionistas com os invasores romanos. Estavam do lado deles. Ao invés de estar do nosso lado dos bons, eles estão do lado dos maus. Eles estão a cobrar impostos, que são para Roma, eles estão a fazer denúncias, eles estão com as mãos sujas, eles são uns pecadores. Então nós odiamos-los. E depois havia aqueles inimigos, rivais, que disputavam territórios, terrenos, a terreno é meu, ou os que tinham negócios e estavam a ser mais prósperos do que os nossos, e enfim, aquelas tricas normais entre vizinhos, que às vezes ficavam inimigos. Adversários, rivais, ou mesmo inimigos, sempre existiram e existirão, e a esses era negado o amor. E o que era dado? O ódio, o desprezo. E obviamente, naturalmente, e é óbvio, é natural e é normal nós odiarmos esta gente. Romanos, cobradores de impostos, publicanos, até os vizinhos, aqueles que nos perturbam. Olhemos agora qual o tratamento que Jesus diz que deve ser dado. E é aqui que ser perfeito como manda o Mestre implica amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos maltratam e perseguem. Jesus rompe com uma característica óbvia, natural e normal para lhe dar uma natureza espiritual. Vejamos o versículo 45. Aliás, parcial do versículo 44, perdão. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Há pouco dizia que o conceito de amor ao próximo era muito fácil, porque eles são todos familiares.
todos descendentes de Abraão, todos da linhagem de Jacó. Então eles eram amigos, eles gostavam uns dos outros, mas odiavam quem não era daquele grupo, quem não era do mesmo grupo. E Jesus está a dizer, isto é natural, isto é normal, mas o espiritual, filhos do vosso Pai, que está nos céus, devem amar. Escolhem amar. E não apenas de uma forma teórica. Jesus começa aqui a dizer no versículo 44, a explicar o que é isto. Amar e orar por aqueles que são nossos inimigos. Senhor, vou orar pelos romanos? Senhor, vou orar pelos cobradores de impostos? Aqueles que nos roubam? Vou orar pelos publicanos? Aqueles pecadores que vivem em imoralidade? O que é que diz o versículo 44? Sim. Não é normal, não é natural, mas é espiritual. O versículo 45 diz, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Ser filhos do Pai que está nos céus significa olhar para as pessoas como alvo do nosso amor, não do nosso ódio. Partimos do pressuposto que toda pessoa deve receber o nosso ódio, se não for da nossa família, excetuando os nossos familiares. Mas Jesus está a dizer que nós devemos almejar não o normal, não o natural, perdão, não o óbvio, mas o espiritual. Escolher amar não é uma obrigação. Não é uma imposição que, à entrada ou saída de casa, alguém valide. Podes viver, podes morrer. Mas é uma manifestação desta transformação espiritual. Esta transformação que acontece pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nos dispomos a ouvir o que Jesus diz. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Quando nós ouvimos o que Jesus diz, tem de haver uma mudança. Escolhemos amar. E amar ao próximo, desde que o próximo seja uma boa pessoa. Não. Versículo 44. Não é alguém que nós já gostamos? Não é alguém que gosta de nós? E para os jovens que estiveram hoje na classe da escola bíblica dominical, não é só o nosso amigo, aquele amigo, mas é para todos. E que está aqui bem explícito no versículo 44. Jesus quer ver-nos completos. E por isso ordena que amemos as pessoas que nos odeiam e que nos fazem mal. Se nós lermos o versículo 44, os irmãos podem estar a ler o versículo 44, podem acompanhar. Está lá o nosso nome. Está lá o nosso nome. Os irmãos querem ver como o nosso nome está aí? Como o meu nome está aí? Diz assim, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. E nós estamos aqui. Antes de crermos que Jesus morreu em nosso lugar, nós estávamos aqui. Ele foi à cruz exatamente para fazer isto por nós, por toda a humanidade. Foi morrer para que a nossa inimizade com Deus terminasse, com que o nosso afastamento de Deus acabasse. Ele fez isto por nós. Não apenas para aquelas pessoas que estavam ali embaixo a ver aquele triste espetáculo e dizer salva-te a ti mesmo, salva-te, tu és o Filho de Deus, mas por todos nós, pelos nossos pecados, Jesus morreu por nós. Uma maneira de escolher amar, diz aqui Jesus, é orar nominalmente por estas pessoas. Orar por elas dizendo o seu nome. Pedindo a Deus que as abençoe, não aos seus planos, aos seus maus desejos, mas que Deus abençoe e capacite as pessoas para que recebam o nosso amor. É complicado. Não é normal, não é natural, não é óbvio, mas é espiritual. Não é normal um homem sem pecado, um homem inocente ir à cruz. Não é normal, não é natural, não é óbvio, mas é espiritual. Foi isso que Jesus fez por nós e é isso que Ele quer ver em cada um de nós. Pessoas que não se regem pelo normal, pelo óbvio, mas pelo espiritual. O versículo 45 tem aqui esta explicação. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, chuva deixe sobre justos e injustos. O mês de fevereiro
foi o mais chuvoso em 40 e qualquer coisa anos. Não havia assim um registro de tanta chuva, mas foi só aquela devastação. Só atingiu os campos agrícolas dos infiéis. Não, pois não. Este friozinho, que já começa a dar lugar a uma temperatura mais agradável, já começa a ser mais leve, já andamos mais leves, não com tanto casaco, é só para nós, os bons, porque os maus ainda têm muito frio. Não, pois não. Irmãos, há pouco estava a falar daquela oferta que a Associação de Expansão e Apoio Missionário fez para a Igreja da Vieira de Leiria, porque é estranho, só a Igreja Batista é que ficou destruída. Vejamos o versículo 45. As dádivas de Deus, sejam elas a chuva, o sol, o vento, não são apenas para os bons, mas caem sobre todos. E Jesus está aqui a fazer uma analogia para nós. Sejam eles bons, simpáticos, mal dispostos. O sol aquece a todos, os desagradáveis, os humildes, os agressivos. Irmãos, não é fácil, nem sempre, se nós mantivermos a nossa postura humana, natural, normal. Mas quando nós estamos debaixo, versículo 44, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, quando Jesus é a autoridade da nossa vida, quando o Espírito Santo nos transforma, quando nós obedecemos ao Mestre, nós vamos lá ao versículo 44. Nós vamos lá. Pela capacitação, pela ação do Espírito Santo, nós vamos conseguir chegar ao nível que Jesus deseja para nós. Versículo 46 diz, o Mestre manda alcançar o perdão. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E agora Jesus dá um exemplo que todas as pessoas que o ouviam percebiam. Os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram pessoas indesejáveis. Aliás, nós temos dois momentos nos Evangelhos que nos mostram Zaqueu e Mateus a serem alvo da amizade, do amor, da chamada de Jesus e de uma rejeição de todos. Porquê? Aqueles cobradores de impostos, aqueles maus, nós não nos damos com eles, nós não nos relacionamos com eles, nós não entramos na casa deles, nem os convidamos a entrar em nossa casa. Os cobradores de impostos eram indesejados na sociedade. Então, estes tinham uma sociedade, uma rede de comunicações entre eles. Nós, os desprezados pelos outros todos, só falamos connosco. Os cobradores falam com os cobradores. Os maus falam com os maus. Os rejeitados falam com os rejeitados. Porque os outros, os bons, os puros, os melhores, não falam connosco. O que é que fazia? Também que nós não falássemos com eles. Que os cobradores de impostos também não dirigissem palavras aos religiosos, aos espirituais. Os publicanos também não se relacionassem com eles. Então, havia uma separação. Como ninguém gostava deles, eles também não gostavam dos outros, então cada um vivia numa distância fria. Aquele olhar de pagar os impostos, entregar as moedas, com desprezo, e quem recebia não sorria também. Havia ali uma animosidade e havia um ódio. Versículo 43. Estamos a ler? Versículo 43. Amai ao vosso próximo e odiai aos vossos inimigos. Os cobradores de impostos, os publicanos, estes são desprezíveis. E agora Jesus explica que os seus discípulos não querem viver como pessoas afastadas. Nós, os discípulos de Jesus, não queremos viver de uma maneira fria e distante, insensível às necessidades das outras pessoas. Os discípulos querem olhar para o Mestre e vê-lo como a autoridade máxima. Jesus é o exemplo a seguir. Por isso, vão lá. Chegam ao centro, ao perdão. Jesus veio cumprir aquele plano amoroso do Pai que incluía a morte do seu Filho para nos perdoar. E o perdão não foi apenas aquela negação. Tu também és um discípulo de Jesus. Não, não sou. Também és. O teu sotaque denuncia. Não. Não foi apenas para perdoar quando o Pedro negou. Não foi para perdoar apenas quando os outros fugiram. E começaram a ser olhados e eles fugiram porque tinham medo de ser identificados como Jesus. Jesus perdoou o pecado da humanidade.
A humanidade que estava de costas voltadas para o Pai, que estava em rebeldia contra o Pai. E o perdão que temos em Jesus é eficaz, porque este perdão limpa-nos de todo o pecado, purifica-nos de toda a injustiça. E então nós queremos ser como Jesus manda ser. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sejamos pessoas completas, como Jesus manda. Não porque tenhamos definido assim. Não porque tenhamos decidido que agora este é o nosso padrão. Temos de ser assim. Não, porque Jesus manda. E porque Jesus manda, nós cumprimos. E porque Jesus diz para nós perdoarmos, para nós estarmos próximos daqueles, inclusivamente, que nos odeiam, nós vamos ser próximos destas pessoas. O versículo 48 usa aqui a palavra perfeitos. Não que sejamos pessoas sem falhas ou sem defeitos. Não somos puros na essência, mas somos completos. Porque almejamos ser o que Deus deseja que sejamos. Porque perdoamos como o Senhor nos perdoa. Completos porque o Espírito Santo nos vai capacitando. Nos vai capacitando a olhar para as pessoas e vê-las não como os inimigos, não como os desprezíveis, não como os outros, mas como pessoas que merecem a nossa atenção. Precisam do amor de Deus. Merecem a nossa atenção? Sim, merecem a nossa atenção. Nós merecemos dedicar tempo às outras pessoas. Necessitamos de as perdoar. Elas merecem. Não o amor de Deus, mas a nossa atenção. Porquê? Porque nós somos discípulos. Fazemos o que o Mestre nos manda. Então, diante de nós está o desafio de sermos completos na execução do perdão. Diante de nós está o desafio de sermos completos na restauração de relacionamentos. Sermos completos, sermos maduros na rejeição à frieza, à indiferença. E pegando naquilo que Jesus diz, acabar com aquelas teias de relacionamento que excluem outros. Só incluem os que são semelhantes a nós, os que são como nós, os que nos são próximos, os que pensam como nós. Sabemos que nunca vamos ser completos, versículo 48, sem a ação do Espírito Santo. Por isso nós devemos estar abertos ao mover do Espírito Santo em nós, para que vivamos perdoados, desfrutemos do perdão de Deus e que saibamos perdoar quem nos odeia. A celebração da ceia para nós recorda o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Com este memorial, nós estamos a recordar com o pão, o corpo que Jesus entregou em nosso lugar, e com o vinho, o sangue que Jesus derramou em nosso lugar. Quer dizer que aquele corpo e aquele sangue serviram para nos perdoar, para nos aproximar do Pai. E até à sua segunda vinda, porque Jesus diz que nós devemos tomar este memorial até que Ele venha a segunda vez, até a sua segunda vinda, versículo 48, Jesus deve encontrar-nos puros, limpos de todo o ódio, da aversão, da indiferença ou da amargura. E antes mesmo de nós participarmos neste memorial, eu vou convidar que possamos orar. Vamos examinar-nos. E olhando para o texto bíblico, a pergunta que serve para a nossa avaliação é: tenho odiado ou tenho amado? Tenho orado? Tenho bendito? Vamos orar. Querido Deus e Pai, somos agradecidos porque Tu queres ver em nós pessoas completas, pessoas amadurecidas, transformadas pelo Teu Espírito Santo. Queremos pedir-te que realmente agora nos limpes de todo o ódio, ou distância, ou desprezo, aquele pensamento que nos leva a rejeitar quem pensa, quem faz, quem vive diferente de nós.
Pedimos que removas todo o pecado. E aquele que ainda resiste, ainda tem algum foco de resistência para ser retirado, que pelo teu poder seja limpo. E que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido naquilo que fazemos. Nós oramos pedindo-te tudo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar os nossos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. E antes mesmo de nós sermos servidos do pão, antes mesmo de nós entoarmos a primeira estrofe deste hino, em que nós vamos dizer: alvo mais que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Eu vou só recordar, a celebração da ceia é um memorial. Não vai trazer graça, ninguém vai ser perdoado, ninguém vai ser acrescentado, ninguém vai ser salvo por participar neste memorial. É em memória de Jesus. O pão recorda-nos o corpo de Jesus, não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus. O vinho não se vai transformar no sangue, não nos vai perdoar neste momento. Por isso nós queremos convidar a quem está aqui hoje, que um dia creu, aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que deu testemunho público através da sua fé pelo batismo, ou seja, morrendo para a velha natureza, e hoje que vive para agradar ao Senhor Jesus, e que hoje está em comunhão com Deus, com a sua igreja, uma igreja evangélica que possa participar neste memorial. Quem ainda não preenche estes requisitos, eu vou convidar que espere para uma outra oportunidade para o fazer, para que preencha estes requisitos, para que possa então estar a celebrar connosco. Então, enquanto nós somos servidos do pão, eu vou pedir ao irmão Slava que nos dirija numa palavra de oração antes de sermos servidos do pão. Pai nosso, obrigado por esse dia, por estar em todo. De maneira que foste crucificado por todos nós. Ó Pai, a Ti damos graça, a Ti louvamos por tudo o que foi feito por todos. Agradecemos por cruz, agradecemos por tudo o que foi feito lá. E os pecados, todos nós foram lá crucificados. Orando em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ser servidos do pão enquanto entoarmos a primeira estrofe deste hino, alvo mais que a neve. Vamos ficar a aguardar.
Eu vou convidar que nós possamos agora olhar para o texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias e vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 e também versículo 24 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comemos juntos o pão. Antes de sermos servidos com os cálices que não são o sangue de Jesus, que nos recordam o sangue limpo, perfeito do Senhor Jesus, para nos tornar completos. Convido o pastor André que nos dirija uma palavra de oração ao nosso Deus. Bendito és, Pai, na tua presença nós estamos aqui reunidos para agradecer o sacrifício do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz. Pai, obrigado pelo seu sangue remidor, o seu sangue que nos libertou. Obrigado porque nele toda a ira, Pai, foi aplanada, se puderes. E nós louvamos-te porque desde o princípio tu sempre conduziste tudo até ao teu Filho, Senhor. Louvado sejas por tudo aquilo que tu fazes, Pai. Nós agradecemos por tão grande amor, tão grande misericórdia para connosco, para com o teu povo, Senhor Deus. Fica connosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos entoar a segunda estrofe deste hino, enquanto somos servidos nos cálices que nos recordam o sangue puro que o Senhor Jesus derramou em nosso lugar. Vamos entoar então a segunda estrofe deste hino. Aquilo que acabámos de ouvir, de ler, e pedir ao Senhor, enquanto os irmãos são servidos, ficar em oração, em tempo de meditação. Pedir que realmente o seu sangue nos torne limpos e que nos faça discípulos seus.
como o Mestre manda. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em 1 Coríntios, capítulo 11. E agora vamos ler o versículo 25 e também o versículo 26. Porque é que a Igreja repete vez após vez este memorial? Porque é que a Igreja o faz? Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Enquanto nós somos auxiliados pelos irmãos diáconos da recolha dos cálices, vamos ficar de pé e entoar a última estrofe deste hino. Queremos, na realidade, permitir que a luz do Senhor Jesus brilhe em nós e queremos ser instrumentos da propagação do Evangelho, da alegria da salvação e da certeza do perdão que há em Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa e nos salva. Estamos salvos pelo sacrifício de Jesus, apenas e somente pelo sacrifício de Jesus. Então nós vamos terminar o nosso tempo de culto orando ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã somos agradecidos porque Tu nos amas, porque Tu nos perdoas, porque temos a salvação no Teu plano amoroso e porque Tu, Jesus,
foste morrer em nosso lugar, ressuscitaste e virás segunda vez. Rogamos-te, querido Espírito, trabalhes em nós, que nos desenvolvas esta capacidade tua de amar, de perdoar, de refletir quem Jesus é em nós. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm bondade de sentar e enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. Que este tempo possa servir também de reflexão para nós, para nos dedicarmos ao Senhor.